tudo bom com você? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre não faça isso com as emoções do seu adolescente. Mas não faça o quê? Eu sou a Tassiana Lima, educadora emocional, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre as emoções desse adolescente, sobre o que nós estamos fazendo com esses adolescentes, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês, vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o que vocês não devem fazer com esses adolescentes, né? O que podemos destruir a autoestima desse adolescente. Muitas vezes a gente começa a falar para os nossos adolescentes que a adolescente não consegue planejar bem as coisas. Será que quando a gente fala isso para um adolescente, a gente está falando de uma forma positiva que eles vão conseguir se organizar daqui para frente? Eles vão conseguir se planejar melhor daqui para frente? Muitas vezes a gente erra falando coisas negativas para os nossos adolescentes. Então cuidem o que vocês falam, porque o que a gente fala principalmente, gente, agora eu vou falar assim para pai e mãe, principalmente o que um pai e uma mãe falam tem um impacto emocional na vida de um adolescente que, olha, é muito maior do que qualquer outra pessoa falar. Então cuide, a partir de hoje vocês cuidem, pais e mães, cuidem tudo que vocês falarem para os seus filhos. Isso agora eu tô falando no geral, porque muitas vezes a gente fala para um filho da gente, é isso, vai lá, faz isso, achando que muitas vezes a gente tá, de uma certa forma, incentivando, né, o nosso filho a fazer. Só que a gente não para pensar nas consequências que isso pode acontecer. Então, cuide o que você fala para o seu filho, para sua filha. Isso vai ter um impacto muito grande na vida deles. Então, daqui para frente, vamos cuidar o que nós vamos falar. Falar sobre planejamento para um adolescente. E aí, eles estão aprendendo. Se eles não conseguem, vamos ajudar. O que a gente, como adulto, pode fazer para que esse adolescente consiga se organizar de uma forma melhor? Como ou o que a gente pode fazer? Vamos ajudar eles a se organizarem melhor, certo? Gente, antes de eu continuar o vídeo, eu quero te perguntar, você já é inscrito no meu canal? Se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal. Gostaria muito que você curtisse esse vídeo, enviasse para alguém se fosse muito legal também. Isso é muito importante que você envie para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho desse conteúdo, né? Acredito que muitas pessoas estão aí passando por esse momento de adolescente em casa, muitas vezes acaba falando algo que não vai edificar, que não vai levar esse adolescente para frente. E é importante que essa pessoa saiba as dicas de hoje também. Certinho? Vamos continuar? Quando você fala assim, ó, a adolescência é a fase mais complicada da vida, você tá valorizando esse momento que é tão importante, com tantas possibilidades, e vou dizer, é um dos melhores momentos da vida da gente. É um momento que a gente passa por muitas mudanças, sim, mas tem tantas possibilidades. Pensa, é na adolescência que tu vai definir o que tu vai ser da tua vida, se tu vai querer casar, se tu vai querer ter filho, se tu vai querer trabalhar, se vai querer sair do Brasil. Esse é o momento de fazer planos, esse é o momento de definir as coisas. Como é que a gente vai colocar na adolescência um peso tão grande de ser a fase mais complicada? É uma fase de muitas mudanças, sim, mas a gente não pode nunca falar para os nossos adolescentes que é uma fase muito complicada. Tem tanta coisa por aí que eles vão enfrentar depois, né? Então, vamos tornar a adolescência uma coisa mais leve. Sim, tem muitas mudanças. Sim, tem muitas mudanças. Não tô falando que é fácil, não é fácil. Não é fácil ser adolescente. Já fui adolescente, não foi nada fácil. Mas eu também não vou ficar falando que é complicado, porque isso não vai ajudar. Entenderam? O que eu tô querendo mostrar para vocês hoje é algumas frases
trazer no vídeo de hoje algumas frases que a gente fala que são frases bem negativas e com um peso que talvez não seja o que eles precisam ouvir agora. Outra frase: não dá tempo de mais nada. Não dá tempo do quê? Né? Muitas vezes a gente fala assim: ah, não dá tempo de mais nada, ó, já criei, já fiz de tudo, já falei, agora ó, larguei. Largou, mas ele recém tá começando, né? Claro que evoluiu muito, não é mais aquela criança, né, que tava ali, que fazia tudo o que você queria. Agora ele tem a opinião dele, tem as vontades dele, tá querendo seguir. Muitas vezes esse adolescente tá ali querendo seguir o leme de sua vida e você tá querendo lutar com ele. Não, eu vou guiar. E aí fica os dois ali naquela disputa, ele querendo guiar como se fosse um volante. Imagine você dentro de um carro, tá? Você até então tava no motorista e a criança no banco de trás, no banco do lado, né? Ela tava no banco de trás lá, quando era bem criancinha, bem bebezinha. Daí ela cresceu um pouquinho mais, ela pôde andar no banco da frente, né? Os pré-adolescentes ali começam a andar no banco da frente, felizes da vida, já adolescentes. Só que daí tem uma fase que eles começam a querer dirigir. E aí, o pai e a mãe, nesse momento, ao invés de ficar lutando com a direção, tem que entregar. Filho, realmente, isso tu pode definir. Eu penso assim, ó, a Taffy, eu vou dar um exemplo da Taffy, ela ainda é pequenininha. Então eu comecei com ela a deixar ela, dar algumas liberdades para ela. Por exemplo, escolher a roupa dela. Hoje não afeta em nada ela escolher a roupa dela. Pra mim, né, ela escolher a roupa agora pra ficar em casa, né, pra ir na escola tem regra, tem a roupa, tem o uniforme, tem que usar, ponto, né, assim como tem a liberdade pra fazer certas coisas, também tem a liberdade em cima da regra. Tá, mas os dias que ela tá em casa, ela pode escolher a roupa dela, eu dou essa autonomia pra ela. Então ela já tem essa liberdade de escolher a roupa. Eu sei que ela vai errar. Ela vai pegar uma roupa e vai fazer umas combinações nada a ver. Só que eu, como mãe, vou estar ali pra dizer: filha, essa bermuda verde fluorescente com uma blusa laranja fluorescente talvez não fique tão bom. Ou fique, dependendo da roupa. Então você, como mãe, vai estar ali pra orientar, né? Só que tem decisões que a gente vai deixar essa criança tomar. Na adolescência, a mesma coisa, só que eles vão ter um pouquinho mais de liberdade do que quando eram pequenos. Você vai poder incentivar, só que é importante que você, como adulto, entenda que você não precisa disputar esse lugar. Você precisa incentivar esse adolescente, apoiar ele. Muitas vezes a gente acaba enfrentando uma luta dentro de casa, fazendo com que tudo vire luta, quando na verdade o que a gente precisa é incentivar, é colocar limite, é mostrar para eles que eles têm liberdade de fazer algo, mas em cima das regras que você estipulou. Os adolescentes, eles são mais questionadores, eles vão perguntar mais, eles vão falar: tá, mas olha só, por que eu tenho que fazer isso? Tá, mas e por que foi estabelecida essa regra? Você, como pai, como mãe, tem que respirar fundo e explicar. Essa regra dessa casa não é porque é assim, porque tu mora comigo e enquanto tu morar comigo vai ser assim. Não, isso não é a resposta. A resposta é: por quê? O que isso é importante para você, pai e mãe? Por que é importante essas regras? Desde os primeiros vídeos eu venho falando das regras. Como é importante numa casa, num lar, uma mãe e um filho, com um pai e um filho, com uma mãe e um pai. As famílias hoje são feitas de várias formas, mas independente da maneira que é constituída a sua família hoje, é importante que tenha regras na casa, para que esse adolescente consiga entender um pouquinho como funciona e aonde é que ele vai ter a liberdade dele ali, porque ele está querendo um pouco mais de liberdade. E é importante que você, como pai e mãe, ajude ele nessa liberdade, incentive ele a ter essa liberdade, mas é uma liberdade que nem eu falei, é uma cordinha que você vai soltando. Ele não é livre para fazer o que ele quiser. Ah, agora ele é livre, adolescente, né? Pode ir a hora que quiser, voltar a hora que quiser. Não é isso que eu tô falando. O que eu falei é: a liberdade
no sentido do que você vai dar para ele. Qual vai ser a liberdade? Que nem eu dei pra Tafa, nem escolher a roupa. Pode escolher a roupa, minha filha, a roupa, o sapato que tu vai usar. É importante que ela se sinta livre nesse momento, podendo expressar o que ela está sentindo, com a roupa que ela está sentindo. É importante que ela tenha autonomia de ir no guarda-roupa dela, saber onde é que está a bermuda, saber onde é que está a camiseta, saber onde é que está o sapato. Porque quando ela for adolescente, ela vai saber onde é que é o lugar das coisas, ela vai ter que guardar e me ajudar. Só que ela vai ter que, não como obrigação, como obrigação, mas com responsabilidade. A Daphne hoje, quando o Jeffrey vai no mercado, faz rancho aqui pra casa, a primeira coisa que ela faz é me ajudar a tirar as coisas da sacola. Eu nunca pedi. É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês nos vídeos. É que, na verdade, muitas vezes a gente acaba impondo, quando, na verdade, o que a gente precisa é ser o exemplo. Quando chega as sacolas do mercado, eu sempre tiro tudo da sacola e vou guardando nos armários. Ela vê eu fazendo isso. Ela sai correndo agora para fazer. Na adolescência, eles são mais preguiçosos. Talvez eles não vão conseguir fazer isso. Mas a gente, como adulto, vai ter que incentivar. Pode me ajudar? Boas perguntas? A gente acaba trazendo esse adolescente e tendo mais conexão com esse adolescente, né? É uma fase onde eles sentem mais sono, sim, é uma fase onde eles sentem mais sono. É uma fase onde eles estão mais cansados, sim, é uma fase que eles vão precisar dormir mais. Por isso que é tão importante ter regras. Porque se esse adolescente vai passar a noite acordado, no outro dia ele vai dormir o dia todo. Vai dormir. Então é importante que ele entenda que tem horário para dormir, para ter horário de acordar. Ah, mas aí é final de semana, né? Ele quer dormir um pouquinho mais. Pode dormir um pouco mais, não tem problema nenhum, né? Só que o que não pode muitas vezes é deixar ele fazer o que ele quiser. É importante que ele tenha um cronograma, ele ou ela, ter um cronograma do que vai fazer durante a semana. Eu vou estar disponibilizando ali no meu Telegram para vocês um material que é um cronograma, assim, uma tabela, tá? Da semana, com manhã, tarde e noite, para que vocês possam dar para os adolescentes de vocês se organizarem. Então ali eles vão colocar o que eles vão fazer. Muitas vezes os adolescentes estão entediados em casa. Ai, palavra que eu ando tão ouvindo ultimamente. Ai, tô entediado. Mas tá entediado porque tem tanta coisa para fazer. Só que os adolescentes se esquecem muito fácil. Eles não lembram. Gente, eles não lembram porque eles não querem, eles não lembram porque eles estão numa fase de transição. Tá tudo mudando. O cérebro, eu já expliquei nos outros vídeos, o cérebro está mudando. As conexões ainda não estão todas certinhas. Então vai ter momentos ali que eles vão esquecer, vocês vão ter que estar atentos ali para ajudar. Então como é que a gente pode fazer para não esquecer? Como é que a gente pode fazer para ser mais organizado? Para ser mais planejado? Nós, como adultos, vamos ter que dar possibilidades. Nós estamos no papel de dar possibilidades aos nossos filhos, aos nossos adolescentes. Mostrar para eles o que eles podem fazer, aonde é que eles podem ir, com quem que eles podem ir. É o nosso papel como mãe e como pai falar, né? E fazer. Gente, para tudo, eu gostaria de te dizer, antes de continuar te passando algumas dicas aí, mais algumas frases que a gente não deve falar para os nossos adolescentes, eu quero te falar que eu tenho um mini curso que fala um pouquinho sobre como educar filhos emocionalmente saudáveis. Então, se você te interessa em saber um pouquinho mais de como fazer isso, como educar esse filho de uma forma mais tranquila, né? Entendendo um pouco mais as suas emoções e lidando com esse turbilhão de emoções que estão na vida deles, vocês acessem aqui embaixo o link na descrição do vídeo. Certinho? Bora continuar? Muitas vezes a gente fala que os adolescentes, esse guri não quer mais estudar, ó, não sei mais o que eu vou fazer com esse adolescente aí. Poxa vida, né? Se a gente como mãe, como pai, não sabe o que vai fazer, imagina eles, né? Mas eu vou te contar hoje que os adolescentes realmente, quando chegam na fase adolescente, eles ficam um pouco mais preguiçosos por causa dessa mudança que está acontecendo, falando de hormonalmente, né? Falando de cérebro e tudo mais. Então você vai ter que desafiar um pouquinho mais esse adolescente.
Talvez seja um momento de troca ali, seja um momento de agradar eles. Veja como que o seu filho reage melhor, a qual incentivo ele reage melhor. Geralmente, os adolescentes gostam de desafios. Qual que é o desafio que você vai dar para esse adolescente? Qual que vai ser o prêmio que ele vai ter, né? Fazendo as coisas certinhas. Você vai ter que organizar com ele de alguma forma isso. Falam também, outra frase, adolescentes são muito preguiçosos. Ele é muito preguiçoso, não quer fazer nada agora. Tá, se ele é muito preguiçoso, o que a gente, como pai, como mãe, pode fazer para que esse adolescente se movimente mais? É uma fase onde eles precisam fazer exercício físico. Esses adolescentes, hoje em dia, eles estão ficando mais parados por causa das tecnologias, estão indo mais para frente de computadores, frente da televisão, frente de videogames. E aí, o que nós, como pais responsáveis, vamos fazer? Talvez seja o momento de você proporcionar uma saída, um passeio de bicicleta, uma corrida. O que essa criança gosta de fazer? Uma partida de futebol, um jogo de vôlei, não sei. Alguma coisa que esse adolescente gosta de fazer. É importante que ele pratique atividade física, é importante que você ajude eles e possibilite eles a fazer uma atividade física. E esse adolescente só vai conseguir fazer essa atividade física se você estiver junto, se você estiver ao lado. E a última frase que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né? Não vou trazer frases tão fortes, tá? Mas aquele adolescente não sai do computador, não sai das tecnologias. Gente, eles ainda não têm maturidade para entender o tempo de ficar exposto a celular, a computador, a videogame. Eles ainda não têm essa maturidade. São grandes, são altos, mas eles ainda não são totalmente maduros para tomar essa decisão. Por isso que é importante que tenham regras, que estabeleça essas regras antes. Tu vai mexer nos aparelhos, mas até um ponto. Porque eles também precisam fazer outras coisas, também precisam dormir, como eu falei nesse vídeo, eles precisam muito dormir, eles sentem muito sono, sim. Eles precisam muito fazer exercício físico, eles necessitam fazer exercício físico, o corpo está em desenvolvimento, eles precisam fazer uma atividade física, eles precisam sair, a cabeça precisa fazer outra coisa. E se você deixar, ele vai ficar só em cima das tecnologias. Sim, só em cima do celular. Ele ainda não tem essa maturidade de entender, não, eu vou ficar um pouco no celular e depois eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Talvez ele nem saiba o que fazer depois de mexer no celular. Talvez ele largue o telefone ali e diga assim, sai agora. E aí, seja o momento de você como adulto mostrar o que ele vai ter que fazer. Mostrar o planejamento que foi feito. No nosso planejamento ali, tu falou que ia fazer isso e isso, tu lembra? Vou fazer depois. Tá, tudo bem. Vai fazer hoje? Lembra que tu falou que ia fazer hoje? Deixe também esse adolescente, não imponha tanto a hora que ele tem que fazer as coisas, mas dê possibilidades para ele. Nós combinamos que vai ser feito isso. Nós combinamos, tá? Você vai fazer isso de manhã ou de tarde? Vou fazer de tarde. Então tá, lembra que você falou que ia fazer de tarde? E que ele entenda que de tarde ele tem que fazer. Que talvez de manhã ele durma, faça outras coisas, mas de tarde ele vai ter que fazer o que foi combinado, tá? Então é importante que você, como pai e mãe, entenda que eles não estão ainda maduros o suficiente para entender que eles não podem passar o dia, a noite, o dia, a noite, o dia, a noite no telefone. Eles não têm uma solução. Eles vão ficar. Então é importante que a gente, pai e mãe, dê esse limite para eles, para que eles entendam que, peraí, tudo tem limite, inclusive mexer no celular. Gente, eu gostaria muito de encerrar esse vídeo falando para vocês cuidarem a partir de agora todas as palavras que vocês falam. Vocês costumam falar, a gente costuma falar coisas que não são legais. Pensa assim, será que eu gostaria de ouvir isso que eu tô falando?
E melhor ainda, falei. Porque se a gente está acostumado a falar, vai falar. Falei. Para, chama esse adolescente, chama essa criança e fala: a mãe errou. Eu não deveria ter falado assim contigo, tá? Me desculpa, eu vou cuidar da próxima vez. Porque muitas vezes a gente exige deles que eles sejam educados, né? Que eles falem assim, ah, não, tem que falar com a mãe de uma forma, mas muitas vezes a gente não fala. Então, cuidem a maneira que vocês estão falando com eles no dia a dia. Ah, tem uma... Bota a mesa pra mim. Ai, por favor, bota a mesa agora, por favor. Né? Não. Pode botar a mesa? Tu pode me ajudar? Eu tô aqui na função de terminar o almoço. Seria muito importante se tu conseguisse colocar a mesa pra mim. Então, a maneira que a gente vai se comunicar. Se comunique de uma forma amorosa. Na hora que você começar a se comunicar com esse adolescente de uma forma amorosa, de uma forma querida, é impossível esse adolescente agir de outra forma. E se ele agir, é porque tem alguma coisa ali dentro dele que não está bem resolvida. E aí é nesse momento que você vai puxar esse adolescente, que você vai criar uma conexão, você vai ouvir dele, ter uma escuta ativa, vai ouvir dele. O que ele está querendo falar? Qual emoção não está sendo suprida? O que ele está sentindo? No fundo, ele quer alguma coisa. Se ele está sendo tão agitado, tão grosseiro, se ele está gritando, brigando muito, chorando muito, alguma coisa tem ali que não está bem resolvida. E talvez seja o momento de buscar ajuda. Talvez seja o momento de buscar ajuda de um profissional. E tudo bem. Se tiver que buscar ajuda de um profissional, tudo bem. É importante que esse adolescente entenda que você está ali para cuidar, para ajudar. Esse adolescente precisa muito se sentir protegido, ele precisa muito se sentir amado e seguro. Então você precisa mostrar essa segurança, você precisa dar esse amor para ele, para que ele possa tomar as suas decisões daqui para frente, para que ele possa ter uma decisão, mexer no celular de uma forma correta. Muitas vezes a gente cobra dos nossos adolescentes que eles têm que mexer no celular de uma forma correta, mas eles ainda não sabem. Eles precisam aprender. Só que como é que eles vão aprender? A gente tem que ensinar. A gente está aqui para isso, para ensinar os nossos adolescentes, para ensinar as nossas crianças. E se você ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, se tem alguma coisa que eu não falei, se você quer muito que eu fale, coloque aqui nos comentários. Se você está precisando de ajuda, estou à disposição, pode falar comigo, pode me chamar no privado, a gente conversa, a gente bate um papo, certinho? Estou muito aberta a esses adolescentes aí que precisam muito falar e se comunicar, a esse pai, essa mãe que precisa de ajuda, precisando, eu também estou aqui, certinho? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!